Olá, meu nome é Laís, meu grupo é composto por mim, Gabriel e Tiago. Vamos falar sobre a aplicação do processo de união de chapas metálicas por conformação mecânica, conhecida como clinching, em veículos automotivos. Bom, a cada dia as indústrias vêm aperfeiçoando seus produtos e processos produtivos em busca de alternativas que viabilizem o equilíbrio da relação entre custo e benefício, sem alterar a qualidade final do produto. Testes em veículos são fundamentais porque podem revelar falhas intrínsecas às tecnologias utilizadas nestes automóveis e em processos de fabricação. Entre as possíveis falhas provenientes do processo de fabricação, há aquelas que estão associadas às uniões entre chapas que constituem as carrocerias dos veículos. Para minimizar a ocorrência dessas falhas, tradicionalmente, a indústria automobilística tem recorrido com êxito ao processo de solda a ponto por resistência elétrica. Por outro lado, esse tipo de processo de soldagem apresenta alguns problemas para as fábricas, e por conta disso, diversos estudos têm sido conduzidos a fim de se encontrar alternativas para torná-los mais eficientes ou até mesmo para eliminá-los. Um processo de união de chapas que tem tido um crescimento expressivo nesse setor industrial é o clinching, de maneira que várias empresas o estão adotando em substituição ao tradicional processo de solda a ponto por resistência elétrica. Mesmo que ainda com algumas restrições, tais restrições podem ser, num primeiro momento, agrupadas entre a ordem técnica e as financeiras, como vou mostrar na figura a seguir. E o presente trabalho procura, portanto, discutir os diversos aspectos associados à utilização do processo de clinching na produção de carroceria de veículos. Bom, aqui vemos que o clinching tem um alto custo em relação à solda a ponto, né, resistiva, mas é uma tecnologia que está muito avançada, bem mais avançada do que a solda, está sendo bem utilizada. E aqui, esse gráfico ilustra as tendências de utilização dos métodos de junta na indústria automobilística. É a união de carroceria de produção em série. É possível notar, ao analisar esse gráfico, que em 2003 o Instituto Alemão de Fraunhofer projetou uma forte tendência de aumento na utilização de processos de clinching até o ano de 2010. Aqui podemos ver que em 1950 o processo mais utilizado era a solda a gás, a abrasagem forte, que caiu drasticamente, né, que é o menos utilizado em 2010, e que já em 2010 o processo mais utilizado é a junção por conformação a frio, que é o clinching. Então, o clinching já está tomando conta do mercado e está bem avançado já. Agora eu vou falar um pouco sobre os conceitos básicos do processo de clinching. O processo de clinching, basicamente, tem como princípio travamento mecânico entre dois ou mais componentes por intermédio da formação plástica do material, a qual é imposta por uma ferramenta constituída por um material mais duro que o material da junta. Comparando-se com os métodos de fixação convencionais, a tecnologia de clinching para a união de chapas e componentes é relativamente nova, embora a primeira patente para esse processo tenha sido emitida já em 1897. Mas é agora que ela está sendo mais utilizada, né? Vou mostrar a figura no próximo slide. Vou precisar de uma vez aqui. Essa figura mostra as seções transversais do elemento de junta por pressão, sem material adicional em cada fase do processo. Aqui temos a penetração da mistura combinada, né, na figura 1. Na figura 2, temos o recalque e alargamento. Na figura 3, temos o enchimento do contorno superior da gravura. Na 4, temos o enchimento de canal em forma de anel. E o enchimento, já nascem com o enchimento do lado superior. E a 6, o elemento de junção. Vou mostrar um vídeo para explicar melhor o que realmente aconteceu nessa figura aqui.
Oi, meu nome é Thiago e eu vou dar continuidade aos conceitos básicos do processo de clinching, falando sobre a classificação básica dos elementos de junção por clinching. Várias construções e tipos de elementos de clinching eles têm sido desenvolvidos desde o início da utilização desse processo. Na figura que está apresentada no slide, são demonstrados alguns desses elementos mais utilizados na indústria. Dentro da junção por clinching, você pode utilizar ela sem material auxiliar ou com material auxiliar. Quando opta-se por fazer sem material auxiliar, é possível realizar o clinching por cisalhamento ou por conformação. Já com material auxiliar, pode-se utilizar a autopenetração ou a autorrebitagem. Na junção por clinching sem material auxiliar, não existe adição de elementos de fixação durante o processo de junção. Então, a união das chapas é formado apenas pelo travamento mecânico das chapas. O formato das juntas pode ser dos seguintes tipos: elemento viga, elemento estrela, elemento cruzado, elemento viga circular, o elemento cilindro e o elemento plano. Já na junção por clinching com material auxiliar, existe a adição de um elemento de fixação que pode ser feito tanto pelo processo de autopenetração quanto por autorrebitagem. Na figura aqui a gente vê esse elemento de fixação feito pelo processo de autopenetração e também feito pelo processo de autorrebitagem. E também é possível perceber pela figura que a união das chapas é feita assim com um elemento de fixação, um material auxiliar no caso, né? Elas não estão unidas como foram unidas na outra categoria, que era só forçando uma contra a outra. Agora eu vou falar sobre a análise do elemento de junção do processo de clinching e vou começar dizendo que no elemento de clinching ocorre um encruamento do material devido à deformação plástica e, consequentemente, ocorre o aumento da resistência do material devido a esse encruamento. Essa resistência ela também é aumentada nos locais onde o ponto é mais solicitado e não existem fatores que causam concentração de tensão em torno desse elemento. Nessa figura, tanto a figura A mostra a dureza medida em 3 linhas do elemento de clinching, onde está escrito ali medição 1, medição 2 e medição 3, sendo que a medição 2 possui um tamanho de X. Vou falar mais para frente porque que seria esse X. E na figura B, mostra o campo de tensão obtido pela simulação de conformação mecânica. Na figura B, os níveis de tensão variam desde a azul, que é onde ocorre a menor tensão, até a cor vermelha, que é onde ocorre a maior tensão. E analisando essas duas figuras, é possível notar que existe uma relação direta entre o nível de tensão e a dureza do material. Um outro ponto relevante de se destacar também é o fato de não existir tensão na região em torno do elemento de clinching, nessa região azul. Então, dessa forma, a gente pode perceber que não existe alteração da propriedade mecânica do material nessa região. A dimensão X, conforme eu disse anteriormente, que está mostrada na figura A, ela sofre uma redução em 80% de espessura, se comparado com a espessura original do material, das chapas, né? E esse é um dos principais parâmetros que necessitam de ser controlados no processo produtivo, porque senão pode desencadear várias outras falhas. Agora eu vou falar um pouco sobre a comparação do comportamento mecânico das juntas quando unidas por solda ponto a ponto e se comparadas com quando unidas por clinching. A norma DIN 8593 de 2003 mostra um estudo que comparou justamente isso, comportamento mecânico de juntas quando unidas por solda ponto a ponto, com quando unidas pelo processo de clinching, sendo esse processo de clinching com ou sem incisão local. Quando essas chapas elas foram unidas por clinching, foram realizados diversos ensaios para chapas metálicas. Nesse estudo, foram utilizadas diversas cargas de cisalhamento que foram aplicadas às juntas. E o resultado desses testes demonstrou que as juntas obtidas por clinching, quando submetidas a impactos dinâmicos e estáticos, suportaram uma carga inferior à junta com solda ponto a ponto, conforme pode ser verificado nesse primeiro gráfico e nesse terceiro gráfico, onde o 1 é a junta utilizando solda ponto a ponto, o 2 é a junta quando utilizando o clinching com incisão local,
O 3 é utilizando o clinching com incisão local reduzida. O 4 utilizando o clinching com incisão local. Então, conforme pode se perceber pelo primeiro e terceiro gráfico, a junta com solda ponto a ponto, ela teve uma resistência maior do que todas as outras juntas utilizando o clinching. Porém, nos casos de aplicação de carga dinâmica, a resposta ao esforço sofrido pela junta unida por clinching, ele foi superior ao da junta soldada ponto a ponto. Isso ocorreu especialmente quando a área de incisão local ela foi reduzida em favor da conformação. Isso pode ser verificado nesse segundo gráfico, que a gente vê a resposta ao esforço cíclico da junta utilizando o clinching sem incisão local muito maior do que na junta utilizando solda ponto a ponto. Olá, meu nome é Gabriel Eloy. Eu vou falar um pouco sobre a aplicação do clinching em veículos automotivos. Bom, antes de iniciarmos, exemplos de aplicações, a gente tem que ter um pouco da noção de onde ele é aplicado, que normalmente são peças da carroceria dos automóveis. Então, essa imagem ela apresenta uma expansão de uma carroceria explodida, onde mostra peças da plataforma em branco e peças do exterior em vermelho. A imagem de cima mostra uma estrutura superior, a imagem do lado esquerdo mostra uma estrutura inferior e a imagem do lado direito mostra uma estrutura frontal, com os componentes, os principais componentes de uma carroceria de um automóvel. Essa tabela traz exemplos de marcas, modelos, plantas, que é onde essas marcas estão situadas, e a parte do veículo que utiliza essa tecnologia. A primeira é a Audi, no seu modelo A3, situada na Inglaterra, e a parte do automóvel é a tampa dianteira, a tampa traseira e na soleira. A Volkswagen com o Polo, no Brasil, um modelo nacional, na tampa dianteira e tampa traseira. O Jeep no Grand Cherokee, situado na Áustria, na tampa traseira, no paralama e no suporte de antena. A BMW no modelo X5, nos Estados Unidos, na tampa dianteira. A Mercedes-Benz no Classe C, situado na Alemanha, no módulo do quadro dianteiro. A Porsche no 911, situada na Alemanha, na tampa dianteira e na tampa traseira. E a GMC no modelo GMT 966, situada nos Estados Unidos, na tampa dianteira, nas portas e no paralama. Outros exemplos são como a Chevrolet no modelo Epsilon, situado nos Estados Unidos, na tampa dianteira, e a Ford no modelo Mustang dos Estados Unidos, nas portas e na tampa de combustível. A Nissan no Altima, também nos Estados Unidos, na tampa dianteira e no guia do banco. A Toyota no modelo Lexus, nos Estados Unidos, no assoalho dianteiro e no teto solar. Hoje em dia, a indústria automobilística está muito focada nos impactos do meio ambiente e legais. E, ao mesmo tempo, levando a produção nessa linhagem, ela tem que atender os desejos dos clientes com veículos com melhor desempenho, segurança, conforto e autonomia. Porém, essa tecnologia tem que levar a ter alguns cuidados, porque o processo de clinching ele cria ressaltos
na junção das peças, né? Que pode prejudicar ou até mesmo impossibilitar na montagem, na linha de produção, né? Então, de certa forma, um problema. Esse quadro, né, traz listados algumas vantagens e desvantagens do processo, dessa tecnologia. Algumas vantagens são: utiliza a mesma rede de ar das pinças de solda a ponto, de 5 a 6 bar. Alta repetibilidade, garantindo a qualidade, né? Ou seja, ele consegue repetir o processo exatamente igual várias vezes, mantendo a qualidade. O consumo de energia elétrica em torno de 500 watts. O material flui junto ao punção, não causando danos aos tratamentos da chapa, não possibilitando dessa forma, né, a ocorrência de corrosão. Não afeta o meio ambiente, não precisa de sistema de refrigeração, não é insalubre, apresenta maior resistência dinâmica, vibração. Sua ferramenta tem vida útil de até 300 mil pontos de união. É um processo, comparativamente à solda a ponto, mais econômico. Algumas desvantagens são: menor resistência a esforços estáticos, cerca de 80% em relação à solda a ponto. Ressalto criado pela União, como foi citado anteriormente, que é um problema. Variação nas chapas pode ocasionar variações na resistência do ponto. E como se trata de um processo relativamente novo, não se tem ainda muitas informações sobre a sua aplicação, pois é uma tecnologia nova, né? Então as empresas ainda não estão utilizando em massa na sua linha de produção. Olá, agora eu vou falar sobre as conclusões do nosso trabalho. Bom, observa-se atualmente uma forte tendência de aumento na utilização do clinch para a união de materiais metálicos em carrocerias automotivas. Isso se deve principalmente a dois fatores: a ausência de impactos ambientais promovida pelo clinch e a possibilidade de união de diferentes metais sem que haja diferença significativa no comportamento mecânico da junta, se comparada, à solda de ponto. A tecnologia do clinch é utilizada por grandes partes das principais indústrias automobilísticas do mundo. No entanto, existem ainda algumas regiões da carroceria onde o clinch é pouco explorado, tais como o suporte da suspensão, as longarinas, o suporte do coxim do motor, entre outros. Um estudo mais refinado e criterioso deve ser feito ao se utilizar o clinch nessas regiões, onde há um maior valor de esforço exercido, tanto em intensidade quanto em frequência. Devido ao fato do clinch ser uma junta obtida por conformação a frio, esse processo não altera as propriedades químicas da camada de proteção anticorrosivas da chapa. Outro ponto observado é o significante aumento da resistência mecânica do aço devido ao encruamento do material. Por outro lado, não é recomendada a utilização do clinch em região da peça, onde a planicidade é um requisito para facilitar e ou permitir a montagem de contrapeças. Em linhas gerais, no desenvolvimento de um novo produto, deve haver a preocupação quanto aos custos para a implantação da tecnologia. Tal análise deve ser feita tendo-se em vista os equipamentos que já existem na planta, o custo para a implantação de novos equipamentos e a diferença de custo por carro. Bom, e aqui temos as referências que utilizamos nesse trabalho. Muito obrigada a todos pela atenção. E é isso.